Bom dia, flor do dia. Como é que você está hoje? Sexta-feira. Até que enfim, até que enfim. Eu tô querendo que o fim de semana chegue, que eu pensando assim, vou descansar. Mas não é, eu vou trabalhar, né? Mas parece que trabalhar no fim de semana tem uma vibe um pouquinho mais descontraída, né? Eu sinto que quando a gente trabalha no fim de semana, quando a gente trabalha de casa, né? Você consegue, sei lá, flexibilizar mais. Ou não sei se é psicológico ou se é que a gente, tipo, você pode dormir até mais tarde, um pouquinho. Eu, no caso, se vivi permitir, né? Vamos lá. Vibe do dia não. Orar café com oráculo. Seja a sua prioridade. Seja a sua prioridade. Outro dia eu falei na vitamina da alma, o corpo sussurra primeiro e depois de sussurrar. Se você não ouvir o sussurro, ele grita. E na verdade tudo na vida é assim, né? Se você pensar em relacionamentos, a gente sussurra a nossa necessidade através de alguns atos, através de algumas, né, atitudes nossas, talvez até de fala, a gente sussurra. E quando a gente não é ouvido, ou quando a pessoa não é ouvida, a gente acaba gritando, metaforicamente, né? Metaforicamente. Então aí que tem a explosão, aí que a coisa fica fora de proporção. E no corpo é a mesma coisa. Quando a gente não se prioriza, e se priorizar, as pessoas se culpam em se priorizar porque a gente confunde se priorizar em se eu me priorizo, logo eu estou ignorando os outros. Muito pelo contrário. Tem uma diferença entre você, o ego e você realmente se valorizar. Se valorizar é saber o seu valor. E quando a gente sabe o nosso valor, a gente não aceita menos do que o nosso valor. Automaticamente, não é nem um processo, é um processo que acaba virando inconsciente. Da mesma forma que você aceita migalhas, porque esse é o seu valor, na sua percepção, no seu inconsciente. E é automático, você nem percebe. Mas quando você começa a ver o seu valor, aquele lá bom dia que o cara dá para todo mundo, o boy porteiro que chamam, não mexe com você mais. Você precisa de alguma coisa no seu nível, no seu valor. Você não vai aceitar menos do que o seu valor. Então se prioriza. E quando você percebe isso aqui vira uma chavinha, mas vira uma chavinha assim que parece que você mudou de vida. Quando você começa a se priorizar. E se priorizar também é entender o seu momento de descanso, é entender falar uns nãos de vez em quando, é entender que você talvez precisa ir para academia, fazer um tempo na sua agenda para isso, é você realmente se priorizar. Se você fosse o seu chefe, imagina você, seu chefe, e você, sua secretária, ou chefe, secretário, né? Como é que seria o tratamento, né? Se você fosse seu chefe, você se trataria dessa forma também, né? Então pensa nisso aí. É legal quando a gente extrapola e se imagina como outra pessoa, porque fica mais fácil a gente visualizar. Pensa antes de julgar, né? Essa aqui eu vivo falando, né? O Osho fala as 3 piores coisas da humanidade, né? A censura, que é o rotular, que é o julgamento, o ego e o tempo. Então aqui a gente tem aqui a censura, cuidado antes de julgar, o ego aqui se priorizando, cuidado com o ego. Vamos ver se sai a terceira carta do aqui e agora, que aí é o Osho falando direto com a gente, né? Falando direto com a gente. Vamos tecer a coroa juntas, uma das outras, né? Então aqui se levantar, né? Na verdade é ao contrário do julgar. É ao contrário do julgar. O julgar, quando a gente julga bastante os outros, é porque geralmente, se a gente lembra o reflexo, a imagem, o reflexo, se a gente julga muito os outros, geralmente a gente se julga. A gente foi julgado muito, talvez, e a gente tem um padrão, um hábito de se julgar.
Banchar fala uma coisa bem interessante sobre padrões e hábitos, né? Tendências, padrões e hábitos. Se você tem uma tendência, se você tem um padrão e se você tem uma tendência, um padrão, um hábito, ele só é uma tendência, um padrão e um hábito até você notar que ele é uma tendência, um padrão e o hábito. Porque quando você perceber que você tem uma tendência, um padrão e o hábito, aí passa a ser escolha. Porque você já identificou que é o padrão, e se você tem essa consciência, aí ele passa a ser uma escolha. Aí a gente não pode mais culpar o nosso padrão, nossa tendência, nosso hábito, porque aí a gente está no controle, entendeu? Bem interessante isso, bem interessante. Então, ficou uma mensagem bem gostosa, bem gostosa não, mas bem completa aqui pra gente pensar, como a gente fala em inglês, food for thought aqui, né? Seja honesta com você. Bom dia!